Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 7. Efésios capítulo 4, versículo 7. A partir do versículo 4, na verdade do capítulo 4 dessa carta, é a parte mais prática, assim. O apóstolo Paulo ele começa a aplicar mais a mensagem dele. O capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6 dessa carta é uma carta mais de aplicação. Isso porque no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 tem muita doutrina, tem muito ensino. Então, se você olhar lá, por exemplo, no capítulo 1, nos 23 versículos do capítulo 1, nós aprendemos, por exemplo, que Deus, na eternidade, escolheu um povo. Você está aqui hoje porque Deus te escolheu para estar aqui. E Ele tinha um plano já. Ele elaborou um plano na eternidade de escolher um povo para Ele. Um povo para ser seu. Então, se você está aqui hoje, é porque você faz parte do plano, do projeto de Deus, antes de você nascer, na eternidade, antes de tudo existir. Nós aprendemos isso no capítulo 1. Nós aprendemos no capítulo 1 também, dessa carta, como Deus Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio a essa terra e derramou o seu sangue para salvar, para resgatar aqueles que Deus já havia escolhido antes da fundação do mundo. Nós aprendemos também, no capítulo 1 ainda, como Deus é Espírito Santo, Ele, no tempo certo, Ele vem habitar nesse povo, vem chamar esse povo e vem habitar nesse povo como cumprimento, como garantia de que Deus cumpre as suas promessas. Isso tudo no capítulo 1. Olha aí, muito ensino, muita doutrina. No capítulo 2 também, por exemplo, nós aprendemos que nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com grande amor que nos amou, o texto fala que Ele nos deu vida juntamente com Cristo e nos salvou. Aí nós temos o texto bem conhecido, né? Pela graça vocês são salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o Senhor nos resgatou pela graça, nós que estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Nós aprendemos também no capítulo 2 ainda que Deus, Ele acaba com a separação que havia entre judeus e gentios. Havia uma divisão e Ele acaba com essa separação, fazendo de judeus e não judeus, fazendo de judeus e gentios um só povo, membros de uma mesma família, a família de Deus. E aí no capítulo 3, nós aprendemos com o apóstolo Paulo o motivo que ele estava preso. Paulo, até então, ele escreve, até porque ele escreve essa carta na prisão. Ele passa um tempo ali preso, escreve essa carta na prisão e ele explica o motivo. Qual que era o motivo? Porque ele havia sido escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios. Esse era o motivo da prisão do apóstolo Paulo. Aí nós chegamos no capítulo 4, onde eu pedi para você abrir aí. E a partir do versículo 7, o apóstolo vai começar a nos ensinar sobre os dons espirituais. Olha, acompanhe comigo a leitura aí. Versículo 7 até o versículo 16. Vai falar aí, ó. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Em versículo 9. O que significa? Ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E aqui Paulo então vai nos explicar sobre os dons espirituais, vai nos explicar a origem dos dons e o propósito desses dons. Eu disse no início que a partir do capítulo 4, Paulo começa a aplicar. E se você olhar a partir do versículo 1, desde o capítulo 1, Paulo ele vai falar, olha, vocês devem andar, vocês devem viver
conforme o chamado que vocês teve por Deus. Então, conforme Deus os chamou, vocês devem viver e andar. Lá no versículo 1, ele começa a nos explicar isso. Ou seja, ele apresenta para nós, no capítulo 1, 2 e 3, muita doutrina e fala, olha, vocês devem andar de acordo com esse chamado. Devem andar como? Em amor. Devem andar como? Em humildade. Devem andar como? Suportando uns aos outros com amor, em mansidão. E isso ele nos explica. Vocês devem se esforçarem para conservar, né, o vínculo conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, vocês devem continuar unidos. Conservar essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por quê? Ele vai falar, porque há um só corpo, que é a igreja. Há um só Senhor. Há uma só fé. Há um só batismo. Há um só Deus que é Pai de todos. Então vocês devem conservar essa unidade. Ele nos explica isso. Do versículo 1 ao versículo 6 desse capítulo 4 que nós lemos. Ou seja, nós fomos colocados no corpo de Cristo, nessa unidade. Nós não criamos a unidade sempre existiu. Nós fomos alcançados por Deus, nós fomos batizados no corpo de Cristo, e o mandamento para nós é o quê? É conservar essa unidade, E ele explica que nessa unidade há diversidade de dons. O Espírito é o mesmo, mas há diversidade, há variedades de dons. Dons são habilidades que Deus concede aos crentes, para que os crentes eles possam servir a Deus e servir ao próximo. Então você tem um dom para você servir a Deus e servir ao próximo. E no exercício desse dom, você glorifica Jesus e você edifica a si mesmo, como parte do corpo de Cristo. Esse é o objetivo dos dons. Então, se você está aqui, se você foi alcançado por Deus, você tem um dom. Ou dons. Você pode ter um ou mais de um. Então, se você está aqui como parte do corpo de Cristo, Deus te capacitou, Deus te habilitou com um dom ou vários dons. Nós devemos saber também que existe variedade, diversos dons. E Deus distribui esses dons conforme a sua vontade. Ele é soberano na distribuição dos dons. E aí como que funciona isso aí, ó? A partir do versículo 7 que nós lemos. Aí no versículo 6, no final do versículo 6, ele vai falar: há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, Deus ele age nesse mundo aqui. Ele está agindo. Ele age como que ele age? O versículo fala, ele age por meio de todos e em todos. Ou seja, Deus age nesse mundo, ele age, mas ele age através das pessoas que ele resgatou, das pessoas que ele chamou. Você está aqui hoje porque alguém pregou o evangelho para você. Aqui eu acho, pode ser que aconteça isso em outros lugares, eu não duvido. Mas eu sou capaz de apostar que você está aqui porque alguém pregou o evangelho para você. Alguém expôs a palavra e você ouviu aquela palavra e você então confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou seja, alguém foi instrumento do Senhor para que você estivesse aqui hoje. Amém, meus irmãos? Ele age no mundo então, através das pessoas. E aí no versículo 7, ele fala: e a cada um de nós foi concedida a graça que é de ser um instrumento de Deus, foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo, conforme a medida do dom de Cristo. Embora todos nós temos um dom ou vários dons, todos nós somos usados por Deus, todos nós temos da parte de Deus essa graça de servir a Deus e ao próximo. Nem todo mundo tem todos os dons. O texto que nós lemos aqui é uma lista de alguns dons. Aí tem um dom de apóstolo, tem um dom de profeta, tem um dom de evangelista, de pastor e mestre. Essa é uma lista no Novo Testamento. Existem outras listas que falam de outros dons. Tem um dom da palavra de conhecimento, tem um dom da palavra de sabedoria, tem um dom de liderar, tem um dom de exercer misericórdia, tem um dom de cura, tem um dom da fé, tem um dom de línguas, tem um dom de interpretação das línguas. Então, existem diversos dons. E, embora você tenha um dom, você não tenha todos os dons. Então, nem todo mundo é pastor. Nem todo mundo fala em línguas. Nem todo mundo
tem a palavra de conhecimento, nem todo mundo tem a palavra de sabedoria, nem todo mundo é evangelista. Então, há diversidade. Por quê? Conforme a medida repartida por Cristo. A cada um de nós. É Jesus que distribui esses dons. Por isso que há diversidade de dom. Você tem um dom, mas você não flui em todos os dons. Né? O seu irmão talvez tenha um dom que você não tenha. Mas o fato é que todos nós, como os filhos de Deus, como pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, tem um dom ou dons. E devemos servir a Deus e ao próximo com esses dons que Deus nos deu. Amém, meus irmãos? E aí ele continua nos explicando que ele vai falar agora da origem desses dons. Nós temos dom. Mas como esses dons surgiram? Citando o Salmo 68, aí, em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10, é uma citação do Salmo 68. Ele vai falar, olha, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Então, Paulo aqui, ele está citando o Salmo 68, versículo 18, e aplicando a Jesus Cristo. A figura que nós temos no Salmo 68, é Deus ali no Salmo 68, guiando o povo pelo deserto, liderando o povo do deserto, guiando esse povo, subindo com esse povo até o Monte Sinai, e lá no alto do Monte Sinai, ele aparece com grande glória, e ali ele concede bênçãos ao seu povo. Ali ele faz aliança com o seu povo, ali ele faz promessas ao seu povo, e aí o que o apóstolo Paulo faz? Ele pega isso e aplica a Jesus Cristo. Como que ele aplica? Aí o versículo vai nos explicar, aí, o versículo 9. O que significa? Ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra. Nós sabemos que Cristo desceu aqui na terra, não é verdade? Cristo se tornou um de nós, Cristo se fez homem, ele morreu por nós. Cristo, ele andou aqui na terra, foi morto e ficou sepultado 3 dias, mas não parou por aí. Cristo, ele ressuscitou e subiu às alturas, e hoje ele está à direita de Deus. E aí, o versículo 10 explica aí, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Paulo está falando aqui do triunfo de Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Está nos explicando isso. E aí no versículo 8 ele nos explica, falando o seguinte: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ou seja, quando Cristo ressuscitou e voltou de onde ele veio. Nós sabemos que Cristo desceu, se tornou um de nós, mas o texto fala, quando ele subiu, ou seja, quando ele ressuscitou, versículo 8, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ou seja, pela morte, ressurreição e glorificação de Cristo, ele deu dons aos homens. Então, qual que é a origem dos dons? Quando Cristo, ele subiu às alturas e nos concedeu dons. Nós sabemos que nós estávamos mortos, como eu disse aqui, em nossos delitos e nossos pecados. Nós estávamos presos, né? Todo aquele que não conhece o Senhor Jesus, todo aquele que não confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele está preso no pecado, na culpa do pecado, ele está amarrado, ele está escravizado pelo pecado, pela culpa e pelas todas as consequências que o pecado original nos trouxe. Mas quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele nos liberta. O texto vai falar de Colossenses, que nós fomos transportados do império das trevas, ou seja, o Senhor nos resgatou. O Senhor nos libertou. É por isso que você está aqui hoje. Né? Outrora você passava aí o domingo, final de tarde, né? Estava acabando, na verdade, começando a segunda parte, eu acho, não sei quando tinha o Faustão. Acabou o jogo, agora você estava em casa, às vezes fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, mas hoje você está iniciando a sua semana louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, porque Ele te resgatou, te deu vida, e você agora tem consciência que não há maneira melhor de começar a semana, senão orando ao Senhor, no corpo de Cristo, congregando. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos libertou e nos deu essa consciência. Como? Nos dando o Espírito Santo dEle. Hoje nós temos consciência que nós devemos viver em adoração ao Senhor, em louvor ao Senhor. Então, como que aconteceu em relação aos dons? Quando Ele subiu às alturas, quando Ele ressuscitou, foi glorificado, Ele distribuiu dons aos homens. E aí, por isso que nós somos igreja.
e a diversidade de dons. Mas qual é a origem desses dons? Quando Jesus subiu às alturas. E aí, além de nos livrar, além de nos libertar, Ele nos deu dons, né? Nos deu dons, que são habilidades para servir a Deus e servir ao próximo. O texto fala aí, no versículo 9, que Ele levou cativo muitos prisioneiros. Nós estávamos presos. Ele levou cativo, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, nos concedeu dons para servir a Ele e servir o próximo. E aí, a partir do versículo 11, Paulo ele vai nos explicar e vai listar alguns dons e vai falar conosco como que esses dons eles funcionam. Olha aí, versículo 11. Vai dizer aí, e ele designou alguns para apóstolos. Embora a palavra apóstolo aqui signifique aquele mensageiro, significa alguém enviado, pelo contexto aqui, Jesus está falando dos 12, e também do apóstolo Paulo. Esses 12 aqui, que a igreja deveria fundamentar a sua doutrina. Esses 12 aqui, eles estiveram pessoalmente com Jesus. Os 12, eles testemunharam da ressurreição de Jesus. Eles foram inspirados por Deus para escrever o Novo Testamento. Eles foram inspirados por Deus para lançar o fundamento, ou os fundamentos da igreja. Por isso que lá, em Atos capítulo 2, fala que nós devemos estar firmados na doutrina dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos estão firmados na onde? No ensinamento de Jesus Cristo. E a igreja, você, eu, devemos estar firmados na doutrina dos apóstolos. Esses são os apóstolos aqui que Paulo está falando conosco. Outro dom aí. E outros para profetas. Profetas eram aqueles que proclamavam a palavra de Deus. Profetas eram aquelas pessoas que eram o instrumento de Deus, recebiam a mensagem direta do Espírito Santo e aí falava às pessoas. O profeta, ele exorta, o profeta, ele consola, o profeta, ele ensina segundo a palavra do Senhor. E tem outro dom aí, Qual que é o outro dom? Há outros evangelistas, não é isso? Todos nós somos chamados pelo Senhor para evangelizar. Todos nós somos chamados pelo Senhor para levar o evangelho. Ou seja, todos nós devemos evangelizar. Esse é o nosso papel. Ide, não é isso? E pregar o evangelho. E esse ide aí, nós já sabemos que o verbo ali é indo, né? Ou seja, todos nós devemos viver aqui e na nossa caminhada ir pregando o evangelho. Esse é o nosso papel. Mas tem algumas pessoas que têm um dom de evangelista. E essa pessoa que tem um dom de evangelista, ela é capacitada por Deus de maneira especial para evangelizar de maneira específica, embora todos nós temos essa ordenança do Senhor e esse mandamento de ir e fazer discípulo, tem pessoas que têm esse dom, tem pessoas que têm essa habilidade, dada por Deus, e tem facilidade. Você já deve ter conhecido uma pessoa assim. Você não pode ser que essa pessoa vê uma pessoa do outro lado da rua e está chamando. Você vai pegar um transporte público, a pessoa nem conhece, a outra pessoa já está falando de Jesus Cristo. Nós também falamos, mas tem pessoas que são usadas pelo Senhor de forma específica, porque é um evangelista e tem um dom de evangelista. Essa pessoa, existe o dom de evangelista. Talvez você esteja aqui e você é um evangelista. Deus te deu esse dom e você usa para a honra e glória do Senhor, para a expansão do evangelho. E aí outro dom aí, e outros para pastores e mestre. O pastor ensina, o pastor ele exorta, o pastor aqui ele alimenta, ele cuida, ele protege, o pastor ele vigia, o pastor ele consola, ele faz isso por meio da palavra de Deus, que é o alimento, o pastor faz isso. Então tem esses 5 ministérios, esses dons. Como eu falei, é uma lista e tem outras listas. Essa lista aqui cita esses 5 ministérios, esses 5 dons, esses cinco dons, que é chamado dons da palavra. Mas qual que é a função desses dons? Qual é o objetivo desses dons? Por que Deus deu esses 5 ministérios? Qual que é a função? E aí ele começa a explicar a partir do versículo 12. Olha o que falei comigo. Com o fim de preparar os santos, ou com o fim de aperfeiçoar o santo. Santo aqui, a palavra santo no Novo Testamento é usada para falar daquela pessoa que foi separada por Deus e para Deus. Então, se você está aqui, você é um santo, não no sentido que você é perfeito, mas no sentido que você foi separado por Deus
para Deus. Por isso que a Bíblia chama os crentes de santo no Novo Testamento. Você foi separado para servir a Deus. Então, qual que é a finalidade dos dons, desses dons que nós lemos? Qual que é a finalidade? Preparar os santos, ou para o aperfeiçoamento dos santos. Todos nós, como povo de Deus, precisamos andar e crescer espiritualmente. Todos nós, como povo de Deus, precisamos cada vez mais andarmos e buscarmos sermos semelhantes a Jesus Cristo. A gente vai falar mais sobre isso aqui. Então, qual que é a finalidade dos dons? Primeira, para o seu aperfeiçoamento, para te preparar, para me preparar. Então, existem esses ministérios que Deus deu. E qual que é a finalidade? Preparar, aperfeiçoar os santos. E olha aí, aperfeiçoar os santos. E segundo, versículo 12 ainda, para a obra do ministério, ou para o desempenho do serviço. Ou seja, nós, com os dons, o que nós fazemos? Nós servimos a Deus e servimos o próximo, eu falei aqui. Mas esses dons, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, Deus deu esses dons para determinadas pessoas, para que essas pessoas possam preparar outras pessoas para a obra do ministério, para o desempenho do serviço. Então, nós estamos aqui em Lagoinha Mangabeiras, e tem muito trabalho aqui, amém, meus irmãos? Tem muito serviço aqui. E tem diversos ministérios aqui. Tem o Ministério da Mídia, está ali o líder da mídia, o Vitor, do louvor. Tem diversos ministérios de diaconia. E nós precisamos de ajuda no exercício, para exercer essas funções. Exercer essas funções. Nós precisamos dos apóstolos, daquilo que os apóstolos escreveram aqui na Bíblia. Nós precisamos dos profetas, nós precisamos dos pastores, dos evangelistas e mestres, para nos ajudar, para que nós possamos exercitar, para que nós possamos crescer e trabalhar na obra do ministério. E aí, terceiro aí, versículo 12 ainda, para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, existem esses ministérios, Deus tem esses ministérios. Esses ministérios são usados para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Qual que é a finalidade? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, a finalidade dos dons é a edificação da igreja. Essa é a finalidade dos dons. Então, você com o seu dom, qual que é a finalidade? Edificar o corpo de Cristo, no qual você faz parte. Você tem um dom, e você está aqui servindo em Lagoinha Mangabeiras com o dom que Deus te deu. Qual que é a finalidade desse dom? Edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja, para que todos possamos crescer, toda a igreja possa crescer sendo edificada. Essa é a finalidade do dom que Deus te deu, do dom que Deus me deu. E não se esqueça, Deus deu dom para todo crente, para todo aquele que é filho de Deus. Você tem um dom como parte do corpo de Cristo. Não existe ninguém que seja excluído no corpo de Cristo, ninguém. Você foi chamado por Deus, você foi alcançado por Deus, e nós lemos no texto, quando Jesus ele subiu aos céus, foi glorificado, além de nos libertar, ele distribuiu dons. Então, se você está aqui, você é habilitado, capacitado por Deus, Deus te deu esse dom para servir na igreja local. Deus ele quer te usar, Deus ele quer te usar. E aí, qual que é o propósito? Para que as pessoas cresçam espiritualmente. Mas para quê? Para que a igreja deve ser edificada? Para que as pessoas devem crescer? Para quê? Eu falei que a finalidade é a edificação do corpo de Cristo. Mas por quê? Versículo 13 aí, até que todos alcancemos a unidade da fé. Primeiro, por quê? Até que todos alcancemos a unidade da fé, que a gente cresça, crendo nas mesmas coisas sobre quem Jesus é. A finalidade dos dons é que a gente cresça, crendo nas mesmas coisas sobre o que Jesus fez por nós, sobre a sua morte, a sua ressurreição, sobre aquilo que o Senhor Jesus há de fazer por nós, que está escrito. Qual que é a finalidade dos dons? Para que a gente cresça, unidos nessa mesma fé, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes nós estamos caminhando aqui na igreja, mas seu irmão às vezes não tem tanta consciência daquilo que você tem sobre o que Jesus fez por ele. Então assim, qual que é o objetivo? Que nós todos cresçamos nessa unidade da fé, alcancemos a unidade da fé. Segundo aí, e do conhecimento do Filho de Deus. Nós já conhecemos Jesus, né? Nós nos relacionamos com Jesus, nós temos intimidade com Jesus, né? Nós só estamos aqui porque um dia Ele nos alcançou.
E ele se entregou para morrer em nosso lugar. Então você conhece Jesus. Mas o objetivo de Deus para nós é que a gente cresça nesse relacionamento. É que a gente cresça, desenvolva um relacionamento com o Filho de Deus. Nós conhecemos Jesus, mas nós devemos continuar andando no conhecimento de Jesus. Nós conhecemos Jesus, mas nós devemos continuar andando, querendo conhecê-lo cada vez mais, querendo ter cada vez mais intimidade com Jesus. Como você tem intimidade com uma pessoa? Conhecendo mais ela, não é verdade? Se chegar um visitante aqui na igreja, você vai conhecer. Mas se você continuar frequentando, você vai conhecê-lo mais ainda. E vai aumentar essa intimidade. É assim o nosso relacionamento com o Senhor. É assim que deve ser. Você desenvolve essa intimidade por meio da oração, por meio da leitura bíblica, congregando em comunhão com os outros, você desenvolve nesse relacionamento com o Senhor. Esse é o desejo de Deus para nós, e esse é um propósito dos dons. Outro propósito aí, ó. Até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, ou seja, até que sejamos como Cristo. Cristo, ele é a nossa vida, Cristo, ele é o nosso exemplo. Cristo, ele é e deve ser a nossa meta. Até que todos cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, ou seja, que sejamos igual a Cristo. Igual a Ele, de maneira perfeita, nós não iremos ser. Mas nós devemos progredir querendo ser igual a Ele, nas palavras. Esse é o caminho que nós chamamos de santificação. Santidade. Igual a Ele nas palavras, nas atitudes, porque o desejo de Deus para nós é nos conformar à imagem de Jesus. Romanos capítulo 8, ele fala isso. Que de antemão nos conheceu, também nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus, Deus, a imagem de Jesus, a fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, o desejo de Deus para nós é nos conformar à imagem de Jesus, meus irmãos. É nos conformar à imagem de Cristo. Às vezes nós falamos assim, eu não sei qual é o propósito de Deus para mim, mas você pode ter certeza, é te conformar à imagem de Jesus. É o principal deles, inclusive. Te conformar à imagem de Jesus, cristão que você é. E aí, os dons são instrumentos do Senhor para que isso aconteça. Para que isso aconteça. Até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse deve ser o meu alvo, esse deve ser o seu alvo. Será que eu estou levantando no ambiente familiar, eu estou me parecendo com Jesus? Na conversa com a minha esposa, na conversa com os meus filhos? No mercado de trabalho, será que eu estou me parecendo com Jesus? Nas negociações que eu faço? Será que eu estou parecendo com Jesus? O desejo de Deus é nos conformar à imagem do seu Filho Jesus. Quando nós andamos dessa forma, tudo muda na nossa vida. Tudo muda na nossa vida. Se parecer com Jesus, aqui, às vezes com o microfone é fácil. Eu quero ver no mercado de trabalho. Em um ambiente assim, que não seja um ambiente no contexto religioso. Deus deseja nos conformar à imagem de Jesus, para que possamos refleti-lo em todas as áreas da nossa vida, até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sendo assim, meus irmãos, se nós andarmos sendo cada vez mais conformados à imagem de Jesus, sendo cheios do Espírito Santo, sendo conformados à imagem de Jesus, o que vai acontecer na nossa vida? Aí o versículo 14 nos explica. O propósito é que não sejamos mais como criança. Nós sabemos muitas vezes que a criança é instável, não é verdade? Emocionalmente falando. Às vezes você conversa com uma criança aqui, ó, ela está rindo aqui, um minuto depois ela está chorando. A criança ela quer alguma coisa agora e no minuto seguinte pode ser que não queira mais. Mas o propósito de Deus para nós é que não sejamos mais como crianças. Ou seja, tem crente que quer ler a Bíblia hoje, mas amanhã não quer mais. E vive nesse ciclo. Tem crente que quer vir na igreja hoje, mas amanhã não quer mais, toma raiva da igreja. Tem crente que quer fazer uma coisa hoje, quer se relacionar com Jesus hoje, mas amanhã não quer mais. Eu não estou falando da gente ter dias aqui, irmão, de desânimo. É normal. Eu estou falando de ter uma caminhada dessa forma. Quero ler a Bíblia hoje, amanhã não quero mais. Aí eu estou gostando de congregar hoje, amanhã não estou gostando mais. Tipo criança. Mas o desejo de Deus para nós é que não sejamos mais como crianças. Deus, Ele quer para nós, quer em nós maturidade. Ele quer ver em nós uma constância. E esse é o propósito dos dons. Que nós cresçamos na fé. Possamos ser constantes, não mais como criança. Criança também ela acredita em tudo que escuta, não é verdade? Às vezes você fala algo com criança que ela acredita.
não tem maturidade, está em desenvolvimento ainda. Só que aí o desejo de Deus para nós é que não sejamos mais como crianças. Não sejamos mais como crianças levados, o versículo continua falando, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. A criança é assim, é levada de um lado para o outro. Escuta uma coisa aqui e toma como verdade. Às vezes escuta uma outra coisa que é oposta e toma como verdade também. Mas Deus concedeu dons para que através do exercício desses dons, a igreja possa ser edificada e não seja mais como criança. Se assemelhe cada vez a Jesus Cristo, não seja levado por uma tempestade de um lado para o outro. Está tudo bem, ela vem na igreja, não está, para de vir. Está tudo bem, ela está orando, não está, ela para de orar. Está tudo bem, ela louva a Deus, não está, ela para de louvar a Deus. Inconstância. Mas Deus, Ele quer de nós maturidade, constância. E o Senhor nos capacitou, porque Ele nos deu o Espírito Santo dEle, que nos fortalece e nos coloca firmes no caminho dEle para nós, no caminho dEle para nós. Antes de sermos dessa forma, devemos ser como? Ao contrário, antes, versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A igreja é edificada na verdade. O corpo de Cristo, ele é edificado na verdade. Que verdade é essa? Ensinada pelos apóstolos, a verdade ensinada pelos profetas, a verdade ensinada pelos evangelistas, pelos pastores e pelos mestres. A igreja é edificada através da palavra de Deus. Essa é a maneira que Deus, Ele escolheu para nos ensinar. Para que possamos ser edificados através da palavra de Deus. Versículo 16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A igreja é o corpo de Cristo. Essa igreja junta, cada um com um dom que Deus deu, ou um ministério que Deus nos confiou, cresce e edifica a si mesmo. Então o objetivo dos dons é, você tem um dom, eu tenho um dom. Qual que é o objetivo? Servir a Deus, servir ao próximo e edificarmos uns aos outros em amor. Sendo assim, não vamos ser mais como crianças, levados de um lado para o outro. Nós ficaremos firmes em Jesus. Então, sabe esse dom que Deus te deu? É para edificar o próximo. Sabe esse dom que Deus te deu? É para glorificar o Senhor e para edificar a igreja. Que possamos ser usados pelo Senhor, amém, meus irmãos? Pela graça do Senhor. Que possamos crescer e termos essa unidade na fé, crendo no Senhor Jesus. E quando essa pessoa do seu lado ficar desanimada, manda uma mensagem para ela de encorajamento. Seja usada por Deus para que ela continue firme na caminhada, como o corpo de Cristo que nós fazemos parte. Nós necessitamos uns dos outros. Como cada pessoa, sendo um membro do corpo de Cristo, precisa de outro membro, seguindo o cabeça que é Cristo. Mas um membro precisa do outro. E um membro ajuda o outro pelo dom que Deus deu. Amém, meus irmãos? Pode ficar de pé no seu lugar. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por ter nos alcançado. Obrigado, Pai, por ter nos resgatado, Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos libertado, Pai. Nós que estávamos presos, sendo, Pai, escravizados pelo pecado. Um dia o Senhor nos libertou. Um dia o Senhor nos deu vida e hoje temos vida em abundância. Hoje temos certeza que iremos passar a eternidade com o Senhor. Obrigado, Pai, porque quando o Senhor nos libertou, você também nos presenteou. Você distribuiu, nos concedeu dons. E hoje nós podemos, ó Pai, pela graça do Senhor, crescermos mutuamente. Podemos, pela graça do Senhor, sermos usados pelo Senhor para que o nosso irmão seja edificado e edifiquemos uns aos outros em amor. Nos ensina, Pai, para que nós possamos caminhar aqui como parte do corpo de Cristo, crescendo, Pai, conhecendo o Senhor. Essa é a vontade do Senhor para nós, que possamos crescer, Pai, cada vez mais no conhecimento do Senhor Jesus. A vontade do Senhor para nós é que sejamos cada vez mais conformados à imagem do Teu Filho Jesus. E você vai fazendo isso, Pai, através do corpo de Cristo, que é a igreja. Nos ajuda, Pai, a vivermos aqui, sendo usados pelo Senhor, para que o outro cresça em um relacionamento cada vez mais
público e crescente com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus.